o pastor adventista que não é pastor. Olá, seja bem-vindo ao canal João Pedro Torales. Aqui a Bíblia revela. Querido irmão e querida irmã, seja muito bem-vindo a este canal. E hoje, como você já viu o tema, um tema bem interessante, um pouco polêmico, mas hoje eu quero falar sobre o pastor adventista que na verdade não é pastor. Bom, nós sabemos que o legado de ser pastor ou o chamado de ser pastor é algo muito especial. É algo que somente pessoas especiais são chamadas. Então, muitos pastores adventistas que hoje são pastores foram chamados para este ministério, mas muitos não foram chamados. Por mais que estão no ministério, não foram chamados para isso, certo? E aí eu quero trabalhar um pouquinho esse vídeo aqui, claro, com todo respeito, com todo amor. Não estou aqui falando mal de pastor A, B ou C. Eu quero aqui trabalhar o porquê que existem muitos pastores adventistas que de fato não são pastores. Então quero que você ouça com carinho e que você vai aprender junto comigo aqui. Primeiro ponto. Pastor que não tem chamado. Porque um pastor adventista muitas vezes não é um pastor realmente como Cristo gostasse que fosse ou como nós esperássemos que fosse. Primeiramente, o pastor que não tem chamado. O pastor que não tem chamado, mas viu uma oportunidade de fazer teologia, fez teologia, se formou, fala bem, tem uma boa oratória, mas ele não tem o chamado de Deus para pastor. Então esse pastor ele enfrenta muita dificuldade. Por quê? Porque ele não veio pelo chamado de Deus. Ele veio por ele mesmo. E muitas vezes as ovelhas vão morrendo, que são os membros. Porque esse pastor que não tem chamado não prega usado pelo Espírito Santo. Não é uma pessoa que realmente conhece as Escrituras. Não é uma pessoa que se aprofunda para que seus membros possam aprender, mas é apenas um pastor aí que tem uma boa oratória, é um pastor, vamos dizer assim, trabalhista, que viu uma oportunidade de trabalho e entrou nessa. Tem muitos pastores adventistas nessa situação. Não tem chamado, é apenas um profissional, né? Não tem unção do Espírito Santo, não teve o chamado de Deus, então é aquele pastor assim, morno, que aonde vai, a igreja também fica morna. Por quê? Porque ele não teve o chamado e muitas vezes ele não procura desenvolver este dom. Porque mesmo que a pessoa não tenha um chamado de Deus, se a pessoa se colocar aos pés de Cristo, Cristo pode transformar. Mas esse pastor sempre será um pastor, como dizem em espanhol, tíbio ou morno, né? Segundo pastor adventista que não é pastor. É o pastor que não prega as 3 mensagens angélicas. Ou seja, é o pastor que a sua visão não é preparar o povo para a volta de Jesus. Que a sua visão não é mostrar que estamos nos últimos dias, que precisamos nos preparar para a vida no campo, nos preparar com a vida espiritual, entender que o fechamento da porta da graça está quase chegando, pregar as mensagens de reavivamento, pregar as mensagens de reforma e pregar a mensagem que precisamos nos preparar, porque estamos vivendo os últimos dias dessa terra. Esse pastor que não prega essa mensagem de urgência, muitas vezes, ele é um pastor que prega mensagens mornas,
mensagens que não tem nada a ver com o tempo de preparo. Sucessivamente, sua igreja, seus anciões e seus membros seguem os passos do seu líder e acaba não pregando mensagem de preparação. Em outras palavras, é mais lenga-lenga no púlpito do que uma mensagem de preparação. Esse pastor é um pastor meio que politicamente correto ou um pastor político, que prega a mensagem, que traz conforto, que traz amparo, entre aspas, mas não prepara o povo para o tempo do fim. Esse pastor adventista que tem essas características, ele não é realmente um pastor adventista. Pregador das 3 mensagens angélicas. O último ponto aqui, pastor que não é pastor adventista, é aquele pastor que entrou na obra exclusivamente pelo dinheiro. Isso mesmo, pelo salário. É o pastor que tem a instituição adventista não como uma instituição chamada por Deus para preparar as pessoas para o último dia, para os últimos tempos deste mundo, mas tem a instituição adventista como apenas um CNPJ, uma empresa, um salário. Em outras palavras, vou cumprir a minha liturgia e eu quero só quero o meu dinheiro. Embora um pastor adventista não ganhe tanto, mas também não ganha tão pouco. E tem algumas regalias como pastor. Os que mais sofrem são os obreiros, que têm um salário merreca e muitas vezes pouco valorizado. Mas esse pastor o terceiro pastor aqui, que é um pastor da empresa, é um pastor que os membros são frios, ou os membros não vivem na preparação, ele só quer a lã das ovelhas, mas ele não ama as ovelhas de coração, ele não visita as ovelhas, ele não cuida do rebanho, ele não ama o rebanho. Se chegasse a cortar o salário dele, 1 mês, as ovelhas estariam abandonadas. Existem muitos pastores adventistas dessa maneira e que estão hoje na instituição e que estão pastoreando, e pode ser na tua igreja um pastor desse. Pode haver. Em qualquer lugar. Há muitos. Então é o pastor que só trabalha pelo salário. Não por amor às ovelhas. Por amor à obra. Todo pastor é digno do seu salário. Mas o salário tem que ser coisa secundária. Primeiro, o chamado. E para finalizar, quem é o verdadeiro pastor, João Pedro? O verdadeiro pastor é aquele que não está pelo seu salário. É aquele que recebeu o chamado de Deus. E eu tive o privilégio de conhecer muitos pastores assim. É aquele que cuida das ovelhas, que visita as ovelhas, que procuram amar as ovelhas, que você sente o amor presente nesse pastor. É o pastor que se preocupa com a volta de Jesus, que prega mensagens dos últimos dias, que prega mensagens de preparação das 3 mensagens angélicas. Esse pastor também tem defeito, também chora, também sofre. Às vezes está mais forte, às vezes está mais fraco, porque todo pastor é ser humano. Mas ele tem algo importante. Ama as ovelhas. Esse é o verdadeiro pastor. E tem muito mais esse tipo de pastor na igreja adventista do que os outros. Mas que os outros também têm um pouco, tem. E tem bastante também. Mas esse pastor que tem chamado, eu quero aqui parabenizar. Esse pastor que ama as ovelhas, eu quero parabenizar. Esse pastor que cuida das ovelhas, eu quero parabenizar. E eu quero orar por esse pastor. Mas o pastor adventista que se comporta igual um mercenário, para esse eu não quero orar. Embora que a gente pode orar, mas para esse a gente tem que orar para que ele se arrependa
e para que ele realmente aprenda a amar as ovelhas e cuidar das ovelhas, certo? Porque Ellen White diz que haverá pastores que vai se perder com o seu rebanho e tudo. Então você, rebanho, não olhe apenas para o pastor, mas olhe para Jesus, para a Bíblia, e não julgue o seu pastor, mas procure você entender que existem pastores fiéis adventistas e existem pastores mercenários adventistas. Isso existe muito em todas as igrejas, mas eu quero me referir aqui à minha igreja. Mas que existem pastores bons, como eu citei, muitos, ok? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. O próximo vídeo que eu quero gravar aqui é adventistas que não são adventistas. Quero abordar sobre os membros que aparentemente parece que é adventista, irmão, mas não é. Aí eu quero trabalhar uma outra ênfase. Gostou do vídeo? Gostou desse vídeo? Compartilhe este vídeo, me ajude a compartilhar e não se esqueça de se inscrever no canal. E que Papai do Céu te abençoe e vamos orar por nossos pastores. Muitos enfrentam lutas e existem os pastores adventistas verdadeiros. E tem muitos, muitos mesmo. Fique na paz.